E aí pessoal, eu sou o Diego do canal Mangás e Mais e hoje trago para vocês mais um vídeo de review, desta vez falando do novo lançamento da editora Pipoca Nankin, A Lenda de Musashi, roteirizado aqui pelo Mamoru Sasaki e ilustrado pelo sensacional Gozeki Kojima. Você já deve conhecê-lo das obras Lobo Solitário e pela sua obra mais recente aqui no Brasil, Kogarashi Monjiro. Essa obra foi lançada no Japão originalmente em 1985, compilada em um único volume, e ela é classificada como um seinen, ou seja, voltado para o público adulto masculino, mas não impede, né, que outras pessoas de outros grupos façam a leitura da obra. Então esta aqui é a versão brasileira da editora Pipoca Nankin, lançado no finalzinho do mês de setembro. O preço de capa é R$ 79,90. Eu peguei na Amazon naquele esqueminha de 30% na pré-venda e paguei R$ 55,90, mas acredito que tenha valido a pena. Bom, nós temos aqui uma capa cartão com sobrecapa. Vou mostrar para vocês aqui. Papel miolo Pollen Bold 90 gramas. E as medidas do mangazinho são de 15 centímetros por 22, naquele padrão, né, de sempre de Pipoca Nankin. Bom, essa obra tem 268 páginas, ele é significativamente menor do que o Kogarashi Monjiro. Até se nós pegarmos aqui para comparar, vejam só que ele é bem mais fininho, né? Mas olha só a lombada que ficou bem bonitinho. Deixa eu alinhar um pouquinho melhor. Olha só o trabalho da editora Pipoca Nankin. Que maravilha, isso aqui fica na prateleira. E antes de eu dar a minha opinião sobre a arte, os personagens e a história contidas aqui neste mangá, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Isso ajuda no engajamento e faz com que este conteúdo seja divulgado para mais pessoas aqui no YouTube. Compartilhe também o vídeo com seus amigos e ajude assim na divulgação literária de mangás aqui no Brasil. E convido também para participar do nosso grupo de WhatsApp, tem o link aqui na descrição desse vídeo. E se você quiser ajudar o canal, também tem na descrição do vídeo o link para a Amazon. Assim, além de você fazer as suas compras lá, acaba ajudando o canal sem pagar nada por isso. Com relação aos personagens de A Lenda de Musashi, é um pouco difícil você fazer a avaliação que não seja relacionada ao protagonista, porque as outras participações elas são muito rápidas e eles estão ali como coadjuvantes mesmo, tá? Não tem uma construção com relação a esses personagens. E com relação ao Musashi, eu acredito que aqui ele é bem representado. Porém, como é um personagem muito importante da história do Japão e nós temos bastante coisas publicadas já aqui no Brasil, ele fica um pouquinho aquém se nós compararmos justamente com essas outras obras. Mas isso não significa necessariamente que o desenvolvimento do Musashi dentro de A Lenda de Musashi seja ruim. Talvez apenas ele não esteja à altura da expectativa dos fãs. E é por isso que eu dou uma nota 8,5. Já com relação à arte do mangá, o Gozeki Kojima dispensa apresentações. A arte aqui é sensacional, mas por ter sido uma obra publicada depois do Kogarashi Monjiro, se esperava um desenvolvimento melhor com relação aos traços do autor, e aqui eu acredito que estejam no mesmo nível. Ainda que em alguns momentos, principalmente no início da obra, quando ele está enfrentando o clã Yoshioka, eu não tenha gostado muito da representação de alguns guerreiros, tá? Ficou um rabiscado ali, um tanto quanto sujo na minha opinião, mas ainda assim é uma arte bastante bonita, tá? Por isso que eu dou uma nota 9 e, na minha opinião, é o ponto forte deste mangá. E agora vamos para a história, que é o ponto que eu mais gosto de comentar, vocês já sabem. Aqui nessa obra, então, já é apresentado um Miyamoto Musashi adulto, tá? No início da idade adulta, enfrentando o clã Yoshioka, que era na época reconhecido por ter os melhores espadachins a serviço do governo japonês. E com isso ele passa a ter o seu nome reconhecido no Japão. E também temos aqui um resumo, mas bem resumido mesmo, da batalha entre o Miyamoto Musashi e o Sasaki Kojiro. Lembrando que o Sasaki Kojiro é muito bem representado, ou pelo menos representado de uma forma bastante divertida no mangá Record of Ragnarok, publicado pela New Pop. E assim, são vários trechinhos da vida do Musashi, mas que são representados de uma forma muito rápida, né? Até por isso que o mangá ele é mais curtinho. E tem uma passagem também que o Musashi ele enfrenta um grande dilema, porque ele passou praticamente a vida toda, né, buscando aperfeiçoar a arte da espada, viver pela espada,
E quando ele está no campo de batalha, né, participando de uma guerra ali civil no Japão, ele é confrontado pela primeira vez com a utilização de armas de fogo. E o exército do qual ele faz parte é obrigado a recuar. Ele não aceita isso, né? Como pode um cano de ferro ter um maior poder na batalha do que a espada dele? Então, assim, foi um choque muito grande para o Musashi, porque apesar de que, com a habilidade dele, ele ser capaz de derrotar diversos inimigos ali naquela batalha, as armas de fogo sobrepujavam as espadas. Tem um documentário sensacional na Netflix, agora me fugiu o nome, mas ele fala sobre justamente essa fase, né, de unificação do Japão, que é sensacional. Tem diversos personagens históricos representados ali e a produção é bem bacana. Então, após essa desilusão, o Musashi ele meio que desiste de duelar, de continuar aperfeiçoando a espada e passa a ser um bebum mulherengo. E na verdade ele foi meio que obrigado a parar com esses duelos, né? Não só em razão da utilização de armas de fogo no campo de batalha, mas porque as novas leis do Shogun impediam que os espadachins que prestassem serviço, né, ao Shogun duelassem, justamente para evitar a desonra, né, que poderia chegar ao nome do Shogun caso eles perdessem esses duelos. Então ele acaba salvando uma mulher, se envolve com ela, né? Eles passam algum tempo nas montanhas, isso é importante para o desenvolvimento mental e espiritual do Musashi, mas aí essa parte da vida dele acaba sendo interrompida e nós já vamos pro relato, né, de como que ele conheceu o filho adotivo dele, o Iori. Isso acaba sendo uma fase de transição, né, entre o lendário espadachim e o lendário estrategista militar. Mas o ponto principal, talvez que tenha influenciado essa mudança, né, de visão de mundo do Musashi, foi quando ele visualizou e depois participou da perseguição que teve em relação aos cristãos japoneses, né? Um verdadeiro massacre. Ele tinha uma certa dificuldade em entender como que as pessoas davam tão pouco valor à vida, né? E por fim nós temos uma cena bem interessante aqui, que é de quando o Musashi decide finalmente aposentar as espadas e passar os seus ensinamentos, né? Tudo que ele aprendeu durante a vida por meio da escrita. E daí sim surge o famoso livro dos 5 elementos. Olha, eu não entendo que nada que eu passei aqui seja algum tipo de spoiler, até porque o Miyamoto Musashi é bastante conhecido, né? E eu dei aqui apenas uma pincelada sobre o conteúdo que vocês encontrarão aqui no mangá. Claro que isso é tudo muito mais detalhado e tem muitas outras coisas que eu acabei não citando aqui e que também são importantes para a história. Então, no meu ponto de vista, uma nota justa com relação à história desse mangá seria 8,5. Isto posto a média final da obra A Lenda de Musashi teria uma nota 8,66. É um dos melhores mangás que eu já li, mas se formos comparar com Kogarashi Mojiro, ele fica um pouquinho abaixo. Meu veredito final sobre a obra é se vale a pena ou não vale a pena comprar. Se você gosta dessa temática, né, de espadachins, de Japão feudal, de relatos históricos, tudo bem que algumas partes, né, são fictícias, porque nós não temos certeza de como as coisas de fato teriam ocorrido. Então eu acredito que vale a pena você comprar. Porém, melhor ainda se você comprar aí na casa dos R$40, tá? É um conteúdo que vai te engrandecer, né? Tem algumas questões filosóficas que são postas aqui em A Lenda de Musashi. E também, não tão importante quanto, mas claro, também tem bastante relevância para algumas pessoas. Fica belíssimo na sua estante, na sua prateleira, junto com as demais obras da editora Pipoca e Nanquim. E se você me acompanhou até aqui, meu muito obrigado. Eu sou o Diego do canal Mangás e Mais. Até mais.